Será que sua vida de fato glorifica a Deus? Será que as suas atitudes, elas manifestam de fato o caráter que Deus tem, aquilo que Ele é, a bondade que Ele possui? Ou será que você se parece um pouquinho mais com uma outra pessoa? Jesus ele vira para algumas pessoas em determinado momento e diz: "Ei, vocês têm por pai o diabo, porque vocês mentem e ele também mente desde sempre." Aquilo que eu e você fazemos vai demonstrar de quem nós somos filhos. Bom dia, gente, que alegria ter você aqui. Bom dia, Gi, bom dia, Rayane, bom dia, Tainara, Érica, bom dia, meu povo, como é que vocês estão? Bom dia, escudeiros, firme e forte? Quem aí está pronto para uma semana maravilhosa? Quem está pronto para uma semana cheia do poder de Deus? Aleluia! Essa semana vai ser uma semana gloriosa, hein? Vai ser uma semana de direções, vai ser uma semana onde Deus vai falar ao nosso coração, milagres, sinais, prodígios, né? Coisas grandiosas vão acontecer, né? Bom dia, Beth, bom dia, Adri, bom dia, Ju, bom dia, pessoal. Firme e forte, como é que vocês estão? Eu tô com expectativa acerca dessa semana, viu? Tô aqui fazendo meu cafezinho. Tcharam! Quem quer cafezinho? Bom dia, Brunão! Como é que você tá, meu querido? Que alegria ter você aqui mais uma vez. Saudade, viu? Vamos ver se esse ano eu consigo dar uma passadinha por Belo Horizonte aí, lançar o livro, né? Estamos aí esperando aí para lançar o livro. Glória a Deus, Gi, 50% do tumor sumiu, glória a Deus, e vai sumir por completo, viu? Em nome de Jesus, cura se manifestando, nós declaramos aí o poder do nome de Jesus operando milagrosamente e a cura por completo se manifestando aí, né, sobre cada um de vocês, no nome de Jesus. Deus é bom, né, gente? Então vamos clicar nesse aviãozinho aqui embaixo aqui, manifestar generosidade, mandar para o maior número de pessoas que você puder, o quanto que o Instagram deixa aí. Vamos abençoar a vida das pessoas, porque a galera precisa ouvir a palavra de Deus. Todos nós, como indivíduos, como pessoas, precisamos ouvir a palavra, porque afinal de contas a palavra é aquilo que nos nutre, é aquilo que nos mantém. Jesus mesmo disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se nós de fato ouvimos a palavra, nós vamos ser fortalecidos. Se nós não ouvimos a palavra, nós vamos cada vez mais ficar fracos, né? Funciona como uma dieta de fato espiritual mesmo, né? Você, quando fala de natural, você precisa ter um prato, né, colorido, né, como as pessoas gostam de dizer. Você tem que comer um pouquinho de cada coisa para que você de fato seja, não é, nutrido e suprido com todas as suas necessidades, né? Falando das coisas espirituais, né, funciona do mesmo jeito. Nós precisamos de fato nos alimentar, né, de boas vitaminas. Nós precisamos de fato ter ali, né, toda verdade bíblica chegando, não só aquilo que eu quero ouvir, porque tem gente que vai lá e só pega algumas promessas bíblicas, né, falando: ah, você vai receber isso, você vai prosperar, você vai isso e tal, e esquece das responsabilidades, não é, que compete a cada um de nós. Lembra que a Bíblia nos chama de cooperadores. Deus não trabalha sozinho, na verdade. Deus precisa fazer através das nossas atitudes. Ele precisa que eu e você venhamos a agir corretamente para que depois ele possa, querido, pegar junto conosco. A Bíblia nos chama de cooperadores. Cooperadores é aquele que trabalha junto com Deus. E hoje, nessa manhã, eu tenho algo no meu coração, algo que Deus de fato tem falado comigo nesses dias, e eu gostaria de compartilhar um pouquinho com você. E eu pergunto, né, qual estilo de vida você tem tido ou você tem vivido? Qual a forma, né, que você tem vivido aqui nessa terra? Mateus capítulo 13, 14, ali vai dizer que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Existe uma expectativa no coração de Deus acerca do nosso estilo de vida, ao ponto de sermos luz, sermos referenciais para as pessoas, né, segundo a forma que nós estamos vivendo. Ou seja, se eu vivo de uma forma que agrada a Deus, praticando a palavra, eu posso dizer que eu vou ser luz para as pessoas. Mas se eu vivo de uma forma onde eu não agrado a Deus, com as minhas escolhas, com as minhas atitudes, com a minha conduta, ao invés de brilhar e ser luz para as pessoas, eu vou estar sendo outra coisa. Eu vou estar sendo uma má influência,
eu vou estar, ao invés de aproximando pessoas de Deus, eu vou estar repelindo pessoas de Deus. Então eu quero que você pare e pense aí, numa escala de 0 a 10. Pare e pense comigo. O quanto a sua vida aproxima as pessoas de Deus, né? Enquanto o pessoal está chegando aí, bom dia, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Vou tomar meu café aqui, dar o cheirinho. Tudo de bom. Eu quero que você pense, de 0 a 10, quanto a sua vida aproxima pessoas de Deus? Querido, a ideia é que seja 10. Pastor, mas não é 10. Minha vida é número 5, 3, 8. Querido, não importa, né, quanto você dá esse número de 0 a 10. Importa o que você vai fazer a partir de hoje. Por quê? Fala, João, bom dia, meu querido. Né? As nossas atitudes, elas precisam cada dia se tornar atitudes melhores. Por quê? Porque as nossas atitudes determinam quem nós somos. Se eu tenho atitudes melhores, eu vou me tornar uma pessoa melhor. E por que eu preciso me tornar uma pessoa melhor? Porque Deus me chamou para ser luz nesse mundo. Deus me chamou para viver de uma forma tal aqui nessa terra que Ele vai poder, querido, através de nós, tocar a vida de pessoas. Lembra, gente, que, né, Hebreus mesmo é claro em dizer que Deus nos escolheu para sermos ministros, né? Aquilo que os anjos mesmo desejam, Deus deu a mim e a você a competência de vivermos de uma forma aqui nessa terra ao ponto de glorificarmos ao nosso Pai. E aí eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo de número 10, é até um texto que eu usei ontem na ministração, não é? Da pregação, ontem eu preguei os 2 cultos. Então, se você não assistiu, tá lá no Verbo Jardim Vitória. Você pode acessar lá o canal do YouTube. Todo dia tem devocional, todo dia tem algo lá para edificar a sua vida. O canal da igreja é muito, mas muito legal mesmo. Verbo Jardim Vitória. Você pode procurar lá. 1 Coríntios 10, 31, ele vai dizer assim, ó, presta atenção, ó. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Olha que coisa legal, né? Paulo, nós sabemos que quando ele está aqui escrevendo essa carta aos Coríntios, ele está corrigindo, né, sobre alguns erros que Coríntios tinham. Toda a igreja de Corinto. Nós vemos lá desde o início ele falando, vocês são uma igreja 10, meu, os dons operam em vocês, não falta nenhum dom, mas aí, né, logo no capítulo 3 ele vai dizer, ó, eu queria estar falando num patamar de pessoas espirituais, mas eu não estou podendo, porque vocês estão carnais. E aí ele começa a repreender. E aí ele começa a dizer, vocês falam mal um do outro, né? Entre vocês tem divisões. E aí ele começa a trazer uma série de ajustes que as pessoas, mesmo sendo cristãos, precisavam ajustar, não é? Consertar algumas coisas na conduta, alguma coisa nas escolhas, para que eles fossem irrepreensíveis. Olha que coisa legal, né? E aqui ele chega no ponto e fala, ei, entenda uma coisa, tudo que vocês precisam fazer deve glorificar a Deus. E aí eu quero pegar alguns pontos com você aqui, né? As nossas palavras precisam glorificar a Deus, né? Então coloca aqui, ó, escreve comigo assim, ó, eu dou glória a Deus com as minhas palavras, ou as minhas palavras glorificam a Deus. Escreve o que você quiser aí, da forma que você entender essa verdade aí. Então as nossas palavras, elas devem glorificar a Deus. Aquilo que sai da minha boca é algo muito, mas muito poderoso. O tempo todo a gente foca às vezes em só falar a fé, né? Na ideia de falar aquilo que eu quero, confessar o carro, confessar a casa, confessar a cura. Às vezes a gente só vai por esse lado pensando em mim, eu. Mas eu falo para você que mais importante do que você é a glória que você entrega a Deus através daquilo que você fala. Sabe, é importante, querido, que a verdade esteja sempre nos seus lábios. É importante que você não minta em hipótese alguma. É importante que você não calunie pessoas, não difame pessoas. É importante que você não fofoque sobre pessoas. Gente, Deus está nos chamando nesses dias para viver uma vida de uma forma tão bela, de uma forma tão acertada, que nós vamos glorificar a Ele em tudo que nós vamos fazer. As minhas palavras precisam glorificar
a Deus. Você precisa, querido, fazer aquilo que é bom. Você precisa fazer aquilo que é certo. Você precisa falar. Em dias de rede social, o falar, não é? Ele também entra aí o escrever, né? Porque escrita é uma forma de comunicação, é uma forma de você transmitir para outro aquilo que está no seu coração. Então você precisa tomar cuidado com aquilo que você fala e escreve também. Será que aquilo que eu estou falando está glorificando a Deus? Né? Algumas pessoas perguntam para mim, pastor, é pecado falar palavrão? Né? E se a gente ler esse texto e parar a entender que tudo que eu faço precisa glorificar a Deus, a pergunta é, quando eu falo palavrão, eu estou glorificando a Deus? Você ri agora. Quando eu falo, as coisas que saem da minha boca de fato, elas estão exaltando a Deus, elas estão engrandecendo a Deus? Ah, pastor, eu acho que não. Então falar palavrão não é algo que deve fazer parte da sua vida. Pastor, falar da vida dos outros, falar de pessoas que não estão na rodinha, não é algo que edifica, é algo que agrada e engrandece a Deus? Eu acho que não, então eu não vou fazer. Entendeu? Então as minhas palavras precisam glorificar a Deus. Onde? Em todos os lugares. Não só dentro da igreja. Porque tem gente que acha que quando está lá dentro da caixinha, né, das quatro paredes, né, não pode fazer nada. Aí a pessoa está dentro da igreja, ela tem que né, se portar como se fosse alguém santo, que está no santíssimo lugar. E aí ela age de um jeito que ela não age em casa, que ela não age na rua, que ela não age no serviço. Gente, a nossa vida precisa glorificar a Deus em tudo que nós fazemos e o tempo todo. Nós precisamos falar corretamente em casa, no trabalho, na igreja, né? Eu já via crianças falando que em casa o pai xingava todo mundo e chegava na igreja, aí falava, Pai de Deus, irmão, Pai do Senhor, irmão, tá, não sei o quê, como se fosse a pessoa mais santa do mundo. Sabe, gente, isso não agrada a Deus, isso não glorifica a Deus, porque a nossa vida, ela tem que ser uma só. Então as suas palavras, elas têm que glorificar a Deus. As suas atitudes, elas precisam glorificar a Deus. E quando eu falo de atitudes, eu falo sobre escolhas. Quando eu falo de atitudes, eu falo sobre comportamentos, falo sobre ações e reações. A forma que eu ajo diante das situações e também a forma que eu reajo diante das situações vão mostrar, querido, o quão o evangelho é verdadeiro, o quão Deus é verdadeiro, o quão vale a pena ir à igreja. Por exemplo, a pessoa vai lá e ela não vai na igreja, mas ela fica o quê? Observando você que vai. E aí você, no momento de pressão, vou lá que você deu uma martelada no dedo. A hora que você deu uma martelada no dedo, pum, já sai um palavrão. E blá, 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 e sai aquele palavrão. Sabe, querido, uma pessoa que olha você, dando uma martelada no dedo e soltando um palavrão, falando palavrão, é bem provável que ela não vai querer frequentar a sua igreja. É bem provável que ela não vai querer visitar um culto com você. Por quê? Porque como ela está te observando, ela espera que as suas atitudes sejam atitudes diferentes daquela que ela tem. Você pode falar assim, às vezes, pastor, mas chega a ser hipocrisia. Uma pessoa, ela fala palavrão e aí quando eu erro, a pessoa vem e me acusa. É exatamente isso. Porque o mundo, ele tem uma expectativa que você viva uma vida elevada. As pessoas têm uma expectativa acerca de nós como cristãos, né, para vivermos uma vida diferente. Eu conto uma historinha sempre, né, que teve um dia que eu estava na sala e eu nunca zoei. Eu sempre ficava na minha, de boa, os meus amigos eram mais quietinhos, né, dentro da sala de aula. E eu lembro que um dia, né, a professora saiu e eu sei lá, eu estava perturbado e eu fui zoar com a galera. E a gente zoando, jogando papelzinho, não sei se você já fez isso, tirar a carga da caneta Bic e fica só o caninho. Aí a gente pegava papelzinho, colocava dentro e, né, ficava... Eu tinha uma canetinha aqui, ó. A gente tirava aqui, né? Aí quando tirava essa parte aqui e a gente colocava, ficava, né, só, né, soprando a galera. Meu, ia forte isso aqui. E aí eu lembro que a gente zoando e a professora Fátima chegou na sala. A sala tinha 42 alunos. Aí na hora que ela chega, ela olha para quem? Pro Leandro. Aí ela fala assim, Leandro, o que você está fazendo? Você não é crente não? Você não vai na igreja não? Olha que coisa louca, gente. Né? Nem ela ia na igreja.
ela não ia, a galera lá, todo mundo lá, um monte de gente também que era crente, né? Mas ela chegou para mim e falou assim: e aí, né, você não vai na igreja não? Olha o que você está fazendo, olha a bagunça que você está tendo. Por que ela fez isso? Porque o povo tem uma expectativa, gente, acerca das nossas atitudes. As pessoas esperam que, como cristãos, nós vamos ser homens que honram as nossas esposas, nós vamos ser esposas que honram os nossos maridos, filhos que honram os pais, né? Funcionários que honram o seu patrão. Existe uma expectativa acerca da forma que você age. E a forma que você age revela o Deus que você serve ou não. Então coloca aqui, ó, as minhas atitudes glorificam a Deus. Escreve aqui para mim enquanto eu dou mais uma bicada no meu café. Então aquilo que eu falo glorifica a Deus, a forma que eu ajo glorifica a Deus, a forma que eu reajo glorifica a Deus. Tudo aquilo que eu faço, querido, vai manifestar a fé que eu possuo em Deus. Afinal de contas, Tiago mesmo diz que a fé sem obras, ela é morta. Aquilo que eu creio precisa, querido, ser manifesto aqui nesse mundo natural, através das minhas atitudes. Eu li um versículo bíblico, aprendi uma verdade, eu preciso o quê? Praticar. Eu preciso, querido, amar. A Bíblia diz que eu tenho que amar, eu vou amar. A Bíblia diz que eu tenho que perdoar, eu vou perdoar. Então, a forma que eu vivo glorifica ou não a Deus. Então, as minhas atitudes glorificam a Deus, sabe? Repete comigo aí, fala: as minhas atitudes glorificam a Deus. Então eu quero te inspirar de fato nesse dia a repensar um pouquinho mais as suas palavras. Eu quero te inspirar nesse dia de fato a repensar das suas escolhas, a repensar as suas atitudes. Por quê? Porque Deus tem uma expectativa acerca da nossa vida ao ponto de sermos luz. Deus nos chamou para brilhar. Onde? Dentro da igreja? Não, em todos os aspectos. Onde você está, Deus quer, querido, que você de fato venha glorificar a Deus com a sua escolha. E uma vez que eu mudo a minha palavra, uma vez que eu mudo as minhas atitudes, as minhas ações, as minhas reações, eu vou começar a colher dessas coisas. Por quê? Porque quem age corretamente, quem anda corretamente, está praticando o princípio da semeadura. Ela está lançando boas sementes com as palavras, lançando boas sementes com as suas atitudes, e logo elas vão o quê? Colher disso. Lembra que tudo aquilo que você faz, você colhe. Tudo aquilo que você fala, você colhe. A gente já sabe do poder que existe nas nossas palavras. A gente já sabe que de fato, né, a língua é como um leme de um navio que joga aquele naviozão de um lado ao outro. Nós sabemos que as nossas escolhas constroem o nosso futuro. E hoje eu estou querendo chamar a sua atenção. Eu estou querendo te chamar para viver uma vida que glorifica a Deus. E aí, aqui Paulo em Coríntios, ele vai mais fundo ainda. Ele fala assim, ó: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. A forma com que você trabalha, agora presta atenção nisso, hein? Isso aqui é importante. A forma que você trabalha, Paulo diz no livro de Romanos que você precisa trabalhar para o seu patrão como se você estivesse trabalhando para Deus. A qualidade que você manifesta de serviço é uma escolha, é uma atitude, e essa também deve glorificar a Deus. Um bom cristão é sempre, querido, aquele que busca ser o melhor funcionário. Escreve para mim aqui: todo cristão é o melhor funcionário. Coloca cristão igual melhor funcionário. Você pode colocar assim, ó. Olha aqui, ó, o crente, ó. Crente, né, igual, ó, melhor funcionário. Vamos ver quem escreve primeiro, hein? Ó, melhor funcionário. Aí, ó. Escreve assim, ó: crente igual melhor funcionário. Eu vou salvar aqui esse pin aqui, ó. Aí, ó. Crente igual melhor funcionário. Aí, vamos lá. Cristão, isso, boa, boa, boa. Então, se eu sou crente, eu vou ser o quê? O melhor funcionário. Deixa eu mudar a rede aqui, porque eu tô achando que tá travando. A live tá fluindo para vocês. Aí, estão me ouvindo bem? Parece que deu uma travadinha, a gente voltou. Isso aí, crente igual melhor funcionário. Exato. Então, se as minhas escolhas glorificam a Deus, se as minhas escolhas de palavras e atitudes
devem refletir o Pai, eu preciso escolher ser o melhor funcionário. Agora voltou, não voltou? Eu preciso ser o melhor funcionário. Então eu cheguei. Como eu posso ser o melhor funcionário? Chegando uns minutinhos antes de trabalhar, não é? E ficando um pouco mais se necessário, não é? Escolhendo de fato produzir mais. Então, gente, no seu lugar de trabalho, né? Você pode fazer coisas e tem outras coisas que você não pode. Às vezes, por exemplo, você pode trabalhar e deixar a live ligada em alguns trabalhos. Tem gente que é porteiro, tem gente que é secretária, tem gente que de fato é atendente, precisa esperar o cliente chegar. Então você está ali fazendo alguma coisa e está com a live aberta, não tem problema nenhum, você pode fazer isso. Mas existem outras coisas que você não pode. Né? Então, como eu vejo às vezes acontecendo, a pessoa está num trabalho, né, e ela está o tempo todo ligando, conversando com outra pessoa, né? Então ela está ali, né, naquele lugar fazendo mais ou menos, e aí ela está papapá, tititi, papapá, falando com 200 milhões. Gente, tem gente que liga. Eu falo para você, eu não sei como as faxineiras conseguem, não é? A galera de qualquer lugar, todos, eu falo assim, todos, eu falo assim, tem o hábito de ficar falando no telefone o dia inteiro, velho. Né? Então, tipo assim, então elas estão fazendo negócio, tá falando, não sei onde arruma tanto assunto, né? E como tem tanta pessoa para conversar, porque o tempo todo fica blá 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 falando. Eu falei assim, nossa, como é, velho, que ainda tem saliva. E é engraçado isso, que em todos os lugares que eu vou eu observo, e a galera gosta, põe o fone de ouvido e fica falando, e fica falando, fica falando. Gente, você precisa, entenda algo, tem coisas que vão ser listas no seu trabalho, tem outras coisas que não vão ser listas. Então, se no seu trabalho, né, você pode, não é, ouvir um louvor, você pode colocar uma pregação, faça. Isso é muito, mas muito benéfico. Ah, eu não posso. Então, não faça escondido. Né? Então, a gente precisa sempre lembrar, né? Eu preciso produzir mais, independente da área que eu estou. Se eu sou um padeiro, o meu objetivo é fazer o melhor pão para o meu patrão. Né? Comi aqui, deixa eu beber um café. Se eu sou, não é, uma manicure, o meu objetivo é fazer a melhor unha para o salão que eu tô, né? E isso vale por todas as áreas. Por quê? Porque essa é a única forma de ser luz. A única forma de ser luz nessa terra é tendo atitudes diferentes daquilo que as pessoas de fato têm. Se eu vivo uma vida que agrada a Deus com as minhas atitudes, eu, querido, vou mostrar a Deus através das minhas atitudes para com a palavra. Se a gente ler mais um texto agora, ó, Romanos, capítulo de número 11. Então a gente viu que tudo na nossa vida deve glorificar a Deus, as nossas escolhas, as nossas atitudes, as nossas ações e as nossas reações. Romanos 11:36, ele diz assim, ó: pois todas as coisas vêm dele e existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Às vezes, quando a gente fala sobre glorificar a Deus, as pessoas acham que é só ficar falando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí a pessoa acha que fica assim, quando ela recebe um elogio, aí tem gente que fala toda glória a Deus, toda glória. Beleza, é lícito, isso faz parte, mas não é só isso. Viver uma vida que glorifica a Deus não é só você ficar falando glória, 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 glória. Não, eu glorifico a Deus quando eu cuido da minha esposa, eu glorifico a Deus quando eu cuido do meu marido, eu glorifico a Deus quando eu honro o meu patrão, eu glorifico a Deus quando eu honro o meu líder, o meu pastor dentro da igreja. Né? Nós precisamos então entender o que a Bíblia está dizendo. Tudo vem dele, tudo é para ele. Qual o meu objetivo de vida? Precisa ser agradar a Deus. Com o tempo que nós estamos passando aqui nessa terra, nós estamos construindo um legado, nós estamos construindo algo na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja. Qual o meu objetivo? Sou eu? Então está errado. Jesus mesmo diz, o meu povo pede e não recebe porque pede mal, pede pensando apenas em si, no seu próprio interesse, pede apenas para satisfazer os seus próprios desejos. Hoje, nessa manhã, segunda-feira, eu quero te encorajar de fato a virar uma chavinha. Eu quero te encorajar a colocar Deus de fato na sua vida. Eu quero te encorajar a priorizar, querido, aquilo que de fato agrada a Deus. A vida ela é feita de escolhas. E o tempo todo você vai ter a oportunidade de escolher coisas, agir, falar coisas que vão agradar a Deus, estão em linha com a prática da palavra, ou você vai poder escolher coisas que vão desagradar
a Deus, né? A Fátima colocou, quando posso, coloco o culto para os pacientes ouvir. Isso aí, meu, se pode, manda a palavra. Se pode, manda louvor. Se pode, manda live para todo mundo. Se pode, faz tudo. Pastor, eu não posso, mas eu faço escondido. Eu dou um jeito de ler a Bíblia escondido no trabalho, eu dou um jeito de assistir o culto escondido no trabalho. Não, então você está errado. Por quê? Porque você nunca vai conseguir ser o melhor funcionário fazendo isso. E o objetivo de Deus é que nós sejamos os melhores em todas as coisas. Melhor pai, melhor mãe, melhor filho, melhor funcionário, melhor patrão, melhor servo, melhor líder, melhor pastor. Tudo aquilo que você for fazer, você precisa fazer o melhor. A Bíblia diz que nós precisamos ser diligentes. A Bíblia diz que nós precisamos ser fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, se algo chega na minha mão, eu preciso tomar a decisão de fazer o melhor com aquilo. Por quê? Porque, gente, uma vida de qualquer jeito não glorifica a Deus. Então, imagine que você chega lá e você está todo quebrado. Aí você não tem comida, não tem dinheiro, não tem roupa, não tem saúde, não tem nada. Aí você chega para uma pessoa lá da sua empresa que você trabalha e fala: ei, irmãozinho, vem cá, vamos conhecer a Deus, vem cá, vamos participar de um culto comigo, vamos lá na minha igreja, não sei o que. Ela não vai atrás de você. Por quê? Porque a sua vida quebrada não glorifica a Deus. Porque a sua vida quebrada, ela acusa para as pessoas assim, não funciona. Quando a pessoa olha para você e ela vê que a sua família vai de mal a pior, ela vê que as suas finanças vão de mal a pior, vê que tudo na sua vida só está piorando, irmão, ela não vai querer ir na sua igreja, ela vai querer fugir da sua igreja. Ela vai perguntar o endereço de onde é para ela passar no outro oposto da cidade, da sua igreja. Por quê? Porque ele não está vendo em você, de fato, o resultado da palavra que você fala, não está vendo em você o resultado do Deus que você serve. Então você percebe, gente, que praticar a palavra, fazer boas escolhas é mais importante do que a gente pensa? Não fala só sobre o seu futuro, mas fala sobre como pessoas serão ou não atraídas pelo Senhor. Então hoje eu quero chamar a sua atenção para algo. Viva uma vida diferente. Eu quero chamar a sua atenção hoje. Faça escolhas diferentes. Bom dia, Dona Maria. Bom dia, Josi. Que alegria ter vocês aqui, viu? Sejam mais que bem-vindas com a gente. Então, nós estamos falando aqui, vamos resumir aí para a galera que chegou um pouco depois. Nós estamos falando sobre a expectativa de Deus acerca de sermos luz nas trevas. Mas eu só posso ser luz em meio às trevas se eu vivo uma vida diferente das trevas. Se eu tenho escolhas, atitudes, falas diferentes das pessoas. Quando eu falo certo, quando eu ajo corretamente, eu vou estar escolhendo viver um caminho diferente. E se eu escolho um caminho diferente, eu vou viver diferente das pessoas. Os meus frutos, os meus resultados serão diferentes. E Deus vai ser glorificado por isso. Todos nós, como cristãos, precisamos acordar todos os dias dizendo: hoje eu vou viver a vida de um jeito que eu vou agradar o meu Pai. Hoje eu vou viver a vida de um jeito que eu vou dar glórias a Deus com tudo aquilo que eu for fazer. Aí você vai trabalhar, querido, para glorificar a Deus. Aí você vai falar coisas que glorificam a Deus. Você vai cuidar dos seus. Você vai praticar a palavra de uma forma que agrada a Deus. E aí o que vai acontecer? Primeiro, frutos vão se manifestar na sua vida. Porque todas as vezes que eu escolho coisas certas, tanto para falar quanto para agir, querido, isso tem um poder sobrenatural de repercutir com frutos para a minha vida. Segunda coisa que vai começar a acontecer, as pessoas verão esses frutos. E uma vez que elas virem esses frutos, elas vão desejar participar das mesmas coisas que você participa. Você vai ter, querida, abertura para as pessoas virem à igreja. Você vai ter abertura para as pessoas ouvirem a pregação que você tem. Então lembra, gente, é muito, mas muito importante que tudo que eu faça seja para Ele. Aí a gente leu aqui, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo que eu faço deve glorificar a Deus. Tudo que eu faço, eu preciso pensar, o que eu estou fazendo? Será que o que eu estou fazendo glorifica a Deus? Será que é o melhor? Sempre fazer para homens como se eu estivesse fazendo para Deus. Jesus, ele, no meio de uma parábola, começa a falar para os discípulos, ele diz: vai chegar um dia que vocês vão estar diante do Pai,
E eu vou dizer, ó, entra aqui, servo bom e fiel. Quando tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me assistiram. Quando eu tive frio, vocês me agasalharam. Quando eu tive qualquer necessidade, vocês me proveram. Aí, o discípulo chegou e falou assim, mestre, mas quando foi que a gente viu com sede, deu de beber, a gente viu com frio e a gente agasalhou? Quando foi? Aí é o X da jogada aqui. E Jesus disse, quando vocês fizeram a cada um desses meus pequeninos. Gente, quando nós fazemos as coisas para Deus, quando nós escolhemos corretamente servir as pessoas como se nós estivéssemos servindo a Deus, que nós estamos agradando ao nosso Pai, porque essa é a forma de agradar a Deus. Quando eu sirvo a Deus, quando eu sirvo pessoas, eu sirvo a Deus. Quando eu sirvo pessoas, eu agrado a Deus. Quando eu faço escolhas corretas nesse mundo, de não viver apenas para mim mesmo, mas começo a colocar a vida de pessoas. Quando eu não vivo para mim mesmo, mas eu começo a colocar, querido, a necessidade das pessoas à frente das minhas necessidades, o que acontece? O poder de Deus começa a ser visto. Os frutos começam a se manifestar e algo glorioso, aleluia, algo glorioso começa, querida, a fazer parte da minha vida e vai fazer parte da sua vida quanto à frutificação. Então, o que é que a gente está aprendendo aqui hoje? Deus nos chamou para ser luz. Deus nos chamou para viver uma vida que agrada a Ele. Deus nos chamou para fazer boas escolhas nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Ah, eu estou comendo, eu vou glorificar a Deus no que eu estou comendo. Ah, eu estou trabalhando, eu vou glorificar a Deus. Ah, eu estou servindo. Ah, eu vou fazer tudo aquilo que a gente vai fazer. Ah, mas pastor, eu sou a pessoa que eu sou do lar, né? Vai fazer o melhor serviço de casa. Vai cuidar da melhor forma do filho, vai cuidar do marido, vai cuidar da esposa, vai cuidar, né, dos pais, tudo. Gente, não existe uma área sequer e nós podemos baixar o padrão. Deus espera um alto padrão da nossa vida. Então, pastor, eu estou aqui já no meu trabalho, então trabalhe, sabe? Faça o melhor para o seu Deus. Ah, eu estou aqui em casa, então cuide de casa, faça o melhor para o seu Deus. Como? Fazendo para as pessoas. E uma vez que você começar a ter esse tipo de escolha, meu Deus, coisas sobrenaturais vão envolver a sua vida. Então repete comigo aí, diga aí, eu sou luz. Fala comigo, fala assim, ó, tudo que eu faço, eu manifesto a glória de Deus. Confessa aí, confessa algumas coisas comigo. Fala assim, eu cuido bem da minha família. Fala aí, fala, eu falo apenas aquilo que é bom. Diga, as minhas atitudes são boas. Fala, eu sou o melhor patrão, o melhor funcionário, né? Dependendo do que você é. Aleluia, é isso aí. E você pode fazer outras declarações. Você pode dizer, eu sou o melhor pai, ou eu vou ser o melhor pai, eu vou ser a melhor mãe. Por quê? Nós estamos vendo aqui que cada vez mais eu e você precisamos escolher aquilo que é correto, escolher aquilo que agrada a Deus, fazendo para as pessoas. Jesus disse, quando você fez a cada um desses meus pequeninos, você fez para mim. Quem pratica a palavra, quem serve as pessoas, quem se esforça para ser o melhor em tudo aquilo que faz, sabe, querido, vai, né, ver os resultados na sua vida e mais do que isso, vai ser um grande outdoor, um grande cartão de visita para as outras pessoas. Lembra que isso é uma escolha, tá bom? Quando eu escolho fazer aquilo que é certo, não é Deus pega junto comigo e as coisas acontecem. Amém, gente? Vamos orar. Queria orar já por você, abençoando o seu dia, declarando coisas lindas sobre você. Pai, no nome de Jesus, que eu quero te agradecer pela sua fidelidade. Eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor tem nos dado a oportunidade de fazer escolhas melhores. Como escudeiros e escudeiras, homens e mulheres que guardam a Tua palavra, nós estamos aqui todas as manhãs, Pai, nos enchendo do Senhor. E eu oro para que essa decisão repercuta mesmo em grandes bênçãos na vida dos meus queridos. Eu declaro mesmo, Pai, que coisas que ainda não estavam acontecendo agora, começando a acontecer, respostas, milagres, livramentos, para que o nome do Senhor seja de fato engrandecido. Eu declaro que a tua luz vai brilhar de uma forma diferente que tem brilhado até hoje, que o teu nome seja exaltado, Pai, que nós possamos ser melhores maridos, esposas, filhos, funcionários, patrões, servos,
que tudo que nós vamos fazer, nós possamos glorificar ao Senhor em um novo nível. Não vamos viver de qualquer jeito, não vamos escolher de qualquer jeito, mas nós iremos, Pai, de fato, fazer aquilo que agrada o teu coração, praticando a palavra. E assim, não apenas te agradaremos, mas iremos brilhar, Pai, diante das pessoas. E o teu nome será exaltado. Eu te agradeço mesmo por um dia sobrenatural. Eu te agradeço mesmo, Pai, por a palavra, bênção se manifestando como verdade de uma forma ainda mais abundante, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém? A minha escolha e a sua escolha tem o poder de mudar a nossa vida. Todas as vezes que nós praticamos a palavra, os resultados vêm para nós, mas mais importante do que isso, os resultados eles são vistos pelas pessoas. Jesus disse que a árvore seria conhecida pelos seus frutos. Então, chegou a hora de frutificar. Chegou a hora de fazer mais, de fazer melhor. Chegou a hora de ser luz e sal nessa terra. Tudo que você for fazer, então, escolha fazer o melhor. Tudo que você for fazer, escolha glorificar a Deus. E eu garanto para você que você vai ficar surpreso com a vida que você vai desfrutar. Você vai ficar surpreso com como as coisas vão mudar na sua vida. Não viva de qualquer jeito. Faça boas escolhas e se prepare para o sobrenatural de Deus que vai se manifestar na sua vida. Amém? Então, segundou, começou aqui uma semana gloriosa. Enche seu coração de expectativa. De hoje até sexta-feira a gente está aqui, 7h27, para trazer coisa ao seu coração. Amém? Tamo junto, se prepara, cria expectativa e eu estou esperando você amanhã, terça-feira, aqui comigo na nossa live. Tá bom, gente? Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau!